Salve, salve, ogros e princesas, o ogro falando aqui e eu vivi. Eu vivi para ver, por incrível que pareça hoje aqui, esse símbolo, né, a bandeira brasileira, podendo voltar a ser nosso de fato. Eu vivi também para ver um debate, um duelo, uma guerra como eles preparam entre o bem e o mal. Quem de repente é o bem e quem de repente é o mal dentro dessa ótica. E eu vivi para ver Bolsonaro querer algum tipo de contato com o que ele sempre chamava do ladrão, do ex-presidiário, do ex... Né, tudo que não presta ele sempre atribuiu ao PT. E a gente viu que no final das contas o carisma de Lula conseguiu dobrar o próprio Bolsonaro. Eu sou Elton Santos do canal Ogro Web TV. Se você não deu like, pode dar o like agora. Comenta, curte, compartilha e joga esse vídeo para que o máximo de pessoas possa assistir. Vamos lá, vamos analisar. No primeiro bloco, eles tinham ali, o primeiro bloco tem 30 minutos, tem a introdução. O debate da Band foi um consórcio, né, entre TV Cultura e a própria Bandeirantes, um pool, né, um conjunto ali, um conglomerado de meios de comunicação para que as pessoas pudessem ter esse resultado. E aí a gente consegue ver um Lula muito mais solto, né, jogando melhor com as palavras, sempre os temas comuns. A gente consegue ver um Lula trazendo a proposta realmente como ele tinha se colocado. A gente consegue ver um Bolsonaro cada vez mais utilizando até do ad hominem, né? Ele só não chamou de safado porque sabia que poderia tomar processo porque estava indo contra ali. Mas a ideia do mentiroso quanto mais, e falar da questão do ex-presidiário, e Lula sempre falando, mantendo a retórica de dizer, olha, você hoje sabe por que eu fui preso. E aí o primeiro bloco foi pautado nisso e teve uma pergunta que Bolsonaro não conseguiu responder. Quantas universidades e quantas escolas técnicas federais foram criadas no governo Bolsonaro? Uma só, e não foi no governo Bolsonaro, a rúbrica já tinha sido dada no governo Dilma, no Tocantins. Uma ampliação de campus universitário. Bolsonaro não construiu nenhuma universidade pública, não construiu nenhuma escola pública de característica federal, tá? E Lula ficou batendo nessa tecla, provocando uma certa irritabilidade no Bolsonaro. No segundo bloco, eles tiveram perguntas dos jornalistas, e eu acho que a Vera Magalhães, que não é favorável a nenhum dos dois, a Vera Magalhães é uma humorista, ela sonha com 2026 com Sérgio Moro sendo candidato à presidência. E além da Vera Magalhães também, a gente viu a Patrícia Campos Melo. É interessante a gente ver o nome da Patrícia Campos Melo porque ela é uma jornalista que processou o Bolsonaro e ganhou. Naquela história do furo, sabe? Que ele diz a jornalista queria dar o furo, então ela conseguiu, por danos morais, vencer Bolsonaro na justiça. E a gente viu um Bolsonaro no segundo bloco acuado. Num terceiro bloco, eu tenho que confessar a vocês, eu vivi para ver. Bolsonaro tentando contato físico e tentando o viés de confirmação com o Lula. Percebam, quem acompanhou o debate por completo, que no terceiro bloco os candidatos estavam mais próximos. Eles, Lula, fica aqui, fica junto comigo. E aí a gente volta a dizer, né? Quem quer estar ao lado de ladrão, de miliciano, de bandido, de vagabundo, de quadrilheiro, de mamateiro, né? De rachador. Quem quer estar ao lado desse tipo de gente? Então a percepção que os bolsonaristas vão ter é que o Lula foi grosseiro, mas nós voltamos a dizer, nós não precisamos ter benevolência com esse tipo de gente, tá? Então o que eu quero que vocês percebam no debate é, o Bolsonaro buscou um viés de confirmação, ele buscou um contato físico, ele queria ter uma simpatia. Lula em momento algum fez menção à pedofilia, mas disse, você estava com a consciência tão pesada que você foi à madrugada, 1 da manhã, fazer uma live. E a gente começa a ver o quanto peso, né, da mentira de Bolsonaro e das falas. Alguém que foi envolvido com canibalismo, onde ele mesmo colocou, ninguém falou, ele mesmo foi lá e disse. Alguém que era envolvido com aquela situação chata lá da pedo, e não vou continuar para o canal também não ser futuramente desmonetizado. Alguém que basicamente se colocava ali como um arauto da moralidade, mas não tinha o que oferecer. Então eu encerro esse vídeo, essa conversa que a gente está tendo hoje aqui, com esse símbolo. Ó, nós hoje, num debate presidencial, nós pudemos
retomar a bandeira brasileira. A bandeira brasileira saiu da mão do fascismo. Nós vimos que no último bloco, já nas considerações finais, Bolsonaro não fala de devolver a alegria ao povo brasileiro, porque ele é um dos responsáveis por ter tirado essa alegria. A gente fala de Bolsonaro como alguém que diz que é contra a ideologia de gênero, que é contra fechar as igrejas, que é contra a legalização das drogas. Ele atribui tudo isso ao governo e ao programa de governo do PT. Mas ele nunca conseguiu provar. E eu insisto, se você é bolsonarista, se você é de extrema direita, se você apoia fascista, me diz em que páginas do programa de governo do PT isso está colocado. Em qual página está colocado? Eu adoraria ler, eu adoraria ver, mas sabe por que vai acontecer? Isso não está em nenhuma página. E não compete a Lula nem a Bolsonaro discutir acerca do aborto, da legalização das drogas. Isso compete ao Congresso. Então, assim, contra as mentiras hoje, Lula fez, representou e ele devolveu a pessoas como eu aqui a questão da bandeira nacional, voltando a ser um símbolo de todos. Eu, particularmente, eu não torço pela seleção brasileira, como a galera sabe, eu torço pela Itália, que está fora da Copa. Eu torço muito por esportes que são europeus, mas eu gosto muito da política do meu país, eu gosto muito da educação, da literatura, da cultura do meu país. E ver o Lula devolvendo hoje isso é uma das sensações mais gostosas que eu podia ter. Então, assim, eu queria muito que algumas pessoas ficassem felizes com a minha felicidade hoje. Uma delas é meu pai, o senhor José Edmilson dos Santos. Outra delas também são os meus alunos, que eu mando aqui um beijo a todos. E dizer que é isso, ó. Eu tenho o maior orgulho no dia de hoje de ser brasileiro, porque eu sei que tem um senhor lá de 76 anos que representou, que o próprio adversário queria tê-lo por perto. E é dessa forma que a gente vai governar a partir de 1º de janeiro de 2023. Se você gostou, comenta, curte, compartilha. Querendo ou não, a gente está numa fase que o canal está crescendo. Se você puder contribuir, se não for te fazer nenhum problema, segue aqui a nossa conta Pix e o contato do QR Code aqui. Contribua no canal para que a gente possa ter cada vez mais a profissionalização. É fone de retorno, é live sendo gravada, é externa, é o 082 Podcast subindo para vocês aí a partir da próxima sexta-feira, inclusive com algumas experiências externas. É chamar as pessoas para entrevista, tá? E claro, você faz parte disso. Então, meu muito obrigado, valeu mesmo, valeu a pena. O Lula foi hoje lá e tomou a bandeira da mão de Bolsonaro e devolveu ao povo brasileiro. Eu vou votar com essa daqui no dia 30 e você, por favor, pode ter certeza, o Brasil vai voltar a sorrir. E é com Luiz Inácio Lula da Silva. Faz o L aí e beijo do ogro. Comenta, curte, compartilha. Tchau, gente. Obrigado. Contribuam com o canal. Beijos do ogro. Faz o L e é nóis.